A potência reativa estará presente em um circuito elétrico quando nele estiver inserido algum elemento armazenador de energia, que pode ser o quê, pessoal? Um indutor ou um capacitor, né? Componentes aí que armazenam energia elétrica, né? Ou ainda ambos, né? Indutor ou capacitor. O valor médio das potências reativas também capacitiva quando indutiva a zero, indicando que não há consumo de energia. Entretanto, ocorre o processo de carga e descarga, né? Lembra lá que o professor deu o exemplo do capacitor, né? Onde o capacitor ele tem as placas, né? Onde armazenam aí, faz o processo de carga e descarga do circuito de energia reativa, cuja taxa é dada pela expressão da potência reativa. Chama atenção nessa distribuição. A potência aparente, né, pessoal, é aquela potência onde você tem um resultado final, né? Olha o exemplo do copo do chopp que o professor falou para vocês, né? A potência aparente é a soma vetorial das potências ativa e reativa, e também chama-se de potência total ou instalada. Sua unidade é o volt-ampere e seu valor pode ser determinado pela equação. S, potência aparente, é igual ao módulo de tensão eficaz multiplicado pela corrente eficaz, né? Sempre, pessoal, utilizando aí em relação à corrente alternada, eu vou trabalhar com módulo, tá? Módulo do ângulo, né? Professor, Oi, boa noite, tudo bem? tudo bem? Tá me Vai ouvindo lá. bem aí? Tô, pode falar. Já que a gente tá falando de potência, eu tenho uma dúvida, assim, é o seguinte. Potência, né? Potência é joule por segundo. Joule é newton por metro. Logo esse newton por metro quadrado aí, é o seguinte, na potência. Você tem você está falando em corrente, né? Se você tem um fio fino, a potência é maior, porque diminui a potência, diminui a área, né? Daí aumenta a força naquela área ali, né? Para manter a mesma potência, aumenta a força naquela área lá. Ok. Se você tem um fio muito espesso, daí, muito, digamos assim, com diâmetro muito grosso ali, vai aumentar a área dele, logo a força vai ser mais distribuída na área. Vai chegar a perder potência? A minha dúvida é o seguinte: vai chegar a perder potência no comprimento da conexão do cabo? Se perde potência na Quando distância? você tem, quando você tem assim, a gente vai ver, né? Quando você tem uma bitola de um cabo que ele é maior, né? Maior que eu digo assim, não de comprimento, mas sim de espessura, né? De área, a tua potência ela vai ser menor, né? Porém, o que vai fazer elevar a sua potência é o nível de tensão que você está trabalhando. A gente vai ver ali na parte de distribuição de energia e a teoria fala para a gente, né, e a prática também, que quanto menor a bitola do teu fio, maior é a potência que você vai ter dentro do teu equipamento, da tua distribuição de energia, porque você tem uma área menor, né? Você tem uma secção transversal do condutor menor para circular a corrente aí. Logo a corrente vai ser maior, né? Porque a Sim, potência é corrente vezes a voltagem ali, né? A DDP. isso. Logo vai ser maior a corrente mesmo, né? Daí por isso que esquenta, se perde muito, né? Se Por, transforma em calor, por, derrete. É isso? por isso que acontece a questão, igual você falou de derreter aí, né? É um exemplo prático aí do nosso fio do chuveiro aí, né? Por que que chega a um ponto que os elétrons circulam muito rápido, né? Sua potência é muito alta, né? Igual a potência de um chuveiro aí, 5.000, 6.000 watts, né? Chega um período que não tem para onde circular mais, dissipar esse calor, né? Ele começa a dissipar o calor, né? No próprio fio, ele começa a derreter daí, né? Começa a atingir ali a parte plástica que é o isolamento, né? A gente vai ver ali, pessoal, que se eu tenho, quanto maior a tensão, menor a corrente, tá? Lembre-se disso aí, né? Onde você tem uma tensão maior, menor sua corrente, né? Então, quando você impulsiona, né, os elétrons de uma forma mais forte, uma tensão maior, a sua corrente é menor. Certo? Então, aqui, pessoal, a existência das potências ativas, reativas e aparentes em um circuito de corrente alternada permite definir a energia ativa, né, a reativa e a aparente, envolvidas conforme as equações, né?
Então, aqui ele está representando, né, quais são as equações, e lembrando, né, que eu tenho aqui, ó, tudo em relação ao quê? Ao tempo, né, pessoal? A gente está falando de corrente alternada, a gente está falando com o tempo, né? E nem diz, nós, 60, né, frequência nossa, 60 Hz por segundo, né? Então, a lâmpada, por exemplo, ela se alterna, né? Vamos pensar assim da seguinte forma: a corrente elétrica se alterna entre polo positivo e negativo 60 vezes por segundo. Então você não vai conseguir, em visão humana, igual o professor falou, a gente não consegue ver, né, o pulso que uma lâmpada dá. Certo? Por isso que tudo se trabalha em corrente alternada em relação ao tempo. Por isso que vira tudo essa questão de ângulo, né, fasoral, módulo, né, de cosseno, seno, né, enfim. E a gente trabalha diretamente, pessoal, aí com as potências ativa, reativa e aparente, tá? Então aqui, ó, isso aqui é interessante a gente ver. Perdão, pessoal. As equações da potência ativa e da potência reativa foram deduzidas com base na análise trigonométrica dos triângulos de potência. O triângulo de potência, fornecedor de energia reativa e receptor de energia reativa. Então aqui, ó, figura A, onde eu tenho aí o meu ângulo, né? Tenho a minha potência aparente, tenho a minha potência ativa, né? Volt ampere, watts, né? E potência reativa, que é volt ampere reativo, certo? E no receptor de energia reativa é o ângulo ao contrário, né, pessoal? Onde eu tenho aí minhas mesma coisa, a potência aparente, certo? Potência ativa e a potência reativa, né? Indutiva, certo? Que é representada pela letra P, Q e S. Então, esses três tipos de potência, né, estão relacionados direto com o tempo, que a gente viu aqui, certo? Em circuitos de corrente alternada. Em circuito de corrente contínua também tem, porém a gente não envolve, né, a nossa questão do tempo, que é a frequência. O ângulo representa a defasagem entre os valores das potências ativas que produz trabalho útil e a aparente total. Analisando o ângulo de potências da figura, pode-se inferir que, se o ângulo for igual a zero, o valor da potência ativa será igual ao da potência aparente. Ou seja, toda energia fornecida será igual à consumida, não havendo perdas, o que ocorre normalmente em circuitos elétricos com cargas puramente resistivas. Em um circuito elétrico com carga reativa, como um liquidificador, cujo motor utiliza enrolamento, será produzida potência reativa. Isto é, parte da potência total da corrente elétrica será consumida na geração e na manutenção do campo eletromagnético. Então, quando você tem um campo eletromagnético, pessoal, igual o professor deu exemplo, né, de um liquidificador aqui, a tua potência, né, que está sendo utilizada, a tua potência aí que está sendo utilizada no circuito, né, é uma potência total, porém, você tem que, uma boa parte que é consumida da sua energia elétrica, né, ela tem que ser para a parte do campo magnético, é onde vai consumir a potência maior do circuito. Diferente de uma lâmpada, pessoal, né, uma lâmpada normal, uma lâmpada fluorescente, né, uma lâmpada aí incandescente, uma lâmpada aí de LED, que a sua potência, ela é uma potência que está utilizando o consumo total da lâmpada, tá? Não tenho que dividir a minha potência para uma parte onde tem um campo magnético e outra parte para ter a sua potência reativa, né, pessoal? Por isso que quando a gente está trabalhando aí com motores elétricos, né, eu consigo determinar e ver qual que é a minha potência ativa, reativa do circuito, certo? Fator de potência. O fator de potência de um circuito mede a relação entre a potência ativa e a potência aparente de um circuito. Isto é, o aproveitamento da potência total de um circuito para a produção de trabalho útil. O fator de potência não possui unidade e corresponde ao
cosseno do ângulo de fase, conforme a equação. Fator de potência é igual ao cosseno igual a potência dividido pelo tempo, certo? Ali, pessoal, o fator de potência, o que a gente consegue entender quando se fala em fator de potência? Se vocês pesquisarem em literaturas, né, em pesquisas sobre fator de potência, dentro da indústria, existe um certo trabalho que o pessoal faz, que é com banco de capacitores, que tem a finalidade de fazer a correção do fator de potência, né? O que é a correção do fator de potência? A gente vai ver para frente um pouquinho, mas só para falar para vocês, a correção do fator de potência é quando você tem aí um circuito, né, que você quer que teu motor trabalhe, né, de uma forma total do motor. Vamos supor, o motor lá tem 5.000 CV, estou dando um exemplo, pessoal. Ou não, melhor, 50 CV, né? Existem circuitos que envolvem, né, esse motor elétrico no seu trabalho, que fazem a correção do fator de potência com banco de capacitores, né? É até um tema bem interessante para a gente bolar um trabalho de repente, né, sobre correção do fator de potência. Então a gente vai ver, a gente sabe que um capacitor ele tem a função de carga e descarga do circuito, né? Então Professor, oi, pode é, falar. aonde que está localizado esse ângulo no sistema? Esse ângulo, Ah, esse ângulo aí, esse ângulo o φ ângulo, aí, o fator de potência, fala? do ângulo φ. Qual que é a posição, mais ou menos, é imaginário isso? Porque, para mim ter uma noção, porque o cosseno de zero, se não tiver ângulo lá, vai ser o fator de potência total daí. Agora, se for o cosseno de 90, no caso, quando tem 90 graus, o cosseno de 90 é zero, daí logo seria zero esse fator de potência. Mas aonde que é a posição desse ângulo? Então, na verdade, assim, ó, quando você está trabalhando com correção do fator de potência, ele vai estar trabalhando com o ângulo total, tá? Com a defasagem total do circuito. Ele não trabalha com um período só. Se você pegar ali o desenho fasoral, né, do 360 ali, a volta completa da corrente alternada, ele trabalha em cima do circuito total, não trabalha em cima só de um ângulo, sabe? Ele trabalha no circuito inteiro. Quando a gente fala em fator de potência, a gente pega um circuito inteiro, o circuito do motor inteiro, vamos supor. A alimentação, né, a corrente alternada que está chegando no meu motor e o trabalho que ele vai exercer em função ao circuito. Então, Ah, entendi, eu entendi. Esse ângulo ele está posicionado naquele posicionamento em que vai mudando de quadrante ali, né? A corrente isso, ali, a corrente vai mudando em relação daquela aula anterior, né? O ângulo é aquele ângulo. Da onde que isso, muda de corrente. Sobe e aonde desce, você, oscila, né? Onde oscila. isso, aonde você vai ter ali a defasagem de 90 graus para cada fase, lembra? Entendi agora, professor. Beleza. Devido à proporcionalidade entre o triângulo de energia e o triângulo de potência, o fator de potência também pode ser determinado em função das energias conforme a equação. O fator de potência, né, é igual ao cosseno do ângulo igual a sua energia, no caso, a tensão aparente, no caso daquele. A tensão, pessoal, lembre-se lá que no início a gente pode representar tanto pela letra E como U como V, né? Lembre disso aí. Então, às vezes, quando aparecer uma letra E aqui, ou U, vocês sabem que é a tensão, tá, pessoal? Através das equações das energias ativa, reativa e aparente, podemos concluir que o triângulo de energias é proporcional ao triângulo de potências, cujo fator de proporcionalidade é o tempo. Com certeza, né? Sempre a gente vai trabalhar com corrente contínua em relação ao tempo, né? Ou seja, 60 vezes por segundo. Em função da proporcionalidade entre o triângulo, podemos concluir que ambos possuem o mesmo ângulo de fase. Entretanto, em uma indústria, esta proporcionalidade só é válida
se considerarmos a operação comumente de todas as cargas que compõem o circuito em análise. É a correção do fator, tá? De potência. Como a maioria das cargas de uma instalação elétrica é indutiva, elas exigem um campo eletromagnético para funcionar, né? Motores elétricos, né, pessoal? Tudo na indústria, muita coisa. Hoje a gente trabalhando diretamente com motores elétricos aí, certo? Onde você tem aí inversores, né, de frequência, motores elétricos, né? Tudo que envolve aí campo magnético, né, pessoal? Então, tudo carga indutiva. Sendo assim, uma instalação qualquer necessita de dois tipos de energia, a ativa e a reativa indutiva. O módulo do fator de potência sempre é um número de 0 ou 1, podendo ser capacitivo ou indutivo, dependendo da energia reativa resultante ser capacitiva ou indutiva. Então, sim, pessoal, a maioria dos circuitos dentro da indústria hoje são circuitos, né, com cargas capacitivas e indutivas, tá? Por isso que a gente tem uma correção de fator muito elevada dentro da indústria, tá? Que é um dos temas aqui que eu acho que eu vou dar um trabalho para vocês. Aqui, ó. Eu quis colocar isso aqui para vocês, pessoal, para vocês darem uma olhadinha em relação, né, a cada onda, né, que é feito aí na minha corrente alternada, certo? Aqui ele está representando ali gráfico da tensão em regime de corrente alternada no domínio angular. Um ciclo angular tem 2π radianos, que é o ciclo inteiro. Ó. Vocês olharem aqui, ó, ele sai do zero, né? Vai lá na tensão máxima, certo? Que é a tensão de pico, né? E retorna até o meu 2π, ó, fazendo uma volta inteira. Um ciclo angular tem 2π radianos, ou seja, 360. Naquela volta fasoral, lá ele dá o ângulo de 360, completando um ciclo, ó, certo? Com valores máximos e mínimos a cada 0, ângulo igual a 2n mais 1, certo? A cada passo aqui que você vê, ó, quando ele dá o primeiro passo aqui, ele representa por π dividido por 2, ou seja, a cada múltiplo ímpar, p dividido por 2. Então, primeira onda minha que eu tenho aqui, primeiro pico que ele dá, ele tem um valor de π sobre 2. Aqui eu represento pelo π, 3π sobre 2 e retorno no 2π. Então aqui vocês podem ver que ele faz o ângulo de 90, 180, até dar a volta de 360, que é o ângulo fasoral. Aqui ele começa a repetir, tá, pessoal? Começa a repetir, né, o mesmo semiciclo de cada onda aqui. Mas a gente consegue ver que é uma volta inteira, o meu ângulo, ele vai parar em 2π radianos até formar o 360 graus. Aqui, ó, ele consegue colocar valores. Um gráfico de tensão em regime de corrente alternada, no domínio do tempo, representado uma forma de onda senoidal de uma rede elétrica, né? A gente sabe que o valor, a gente tem começa no zero. Aqui eu peguei um exemplo onde tem um valor de tensão de 180 volts, tá, pessoal? Então, primeiro pico meu, 4,16, 8,33, 12,5, né? Um ciclo inteiro, ele se forma em 16,62 milissegundos, certo? Que é o período, né, de um ciclo inteiro, que é do meu 0 até o meu 2π, certo? Que é o que está aqui, ó. Aqui eu peguei um exemplo de menos 180 a 180 volts. Então, aqui, ó, na figura 2.27, a tensão elétrica apresenta um ciclo que se inicia no zero, atinge o máximo do valor da amplitude em 180 volts, certo? Que está representado aqui. Volta a decrescer, passa pelo ponto zero, certo? E continua decrescendo até atingir o máximo valor negativo, invertendo novamente. Ou seja, retornando ao sentido ascendente, passando outra vez pelo zero e finalizando o ciclo. Observe-se que o ciclo é composto por dois semiciclos. Né? Semiciclo, semiciclo.
o positivo e o negativo. A partir desse ponto, dá-se o início a um novo ciclo, repetindo a mesma secção, né? Então, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, isso em uma frequência de 60 Hz por segundo. Com a corrente elétrica no regime de corrente alternada, muda de sentido a cada semiciclo, conclui-se que seu sentido muda 120 vezes em segundo. Observe que na figura 2.27 podemos também tirar algumas características elétricas da forma de onda senoidal, que mostraremos no tópico seguinte. Aqui, pessoal, eu coloquei algumas características, a gente já viu isso aqui, tá? É só passar rapidinho para vocês ver o que era a frequência, valor máximo de pico, né? Mas como eu estou pegando um exemplo de tensão aí de 180 volts, né? Vou passar rapidinho para vocês darem uma olhadinha. Então aí, ó, a frequência que todo mundo já sabe que é 1 sobre o T, que é 1 sobre T, que é em relação ao tempo, né? Que a gente sabe que é 60 vezes por segundo. Note que a relação entre frequência e o período é inversamente proporcional. Quanto maior o período, menor a frequência e vice-versa. Valor máximo. É a máxima amplitude da senoide que apresenta a tensão. Retomando o gráfico, observe que o valor máximo, né? No caso, o valor é o 180 positivo. Que vocês viram aqui, ó. É o 180 positivo, que é o valor máximo, certo? Vocês já viram isso aqui, mas eu estou dando valores agora para vocês, tá? Valor de pico a pico, né, que é o valor equivalente a duas vezes a máxima amplitude da função senoidal, que apresenta tensão, certo? No caso, duas vezes tensão, que vai ser o 360 volts. Cabe observar que no circuito de corrente alternária, a responsável pela dissipação da potência elétrica não é a tensão máxima, e sim a tensão eficaz. Também conhecido no caso de forma de onda senoidal como tensão RMS. Valor eficaz, né, é considerar que se aplica em um resistor uma tensão alternada senoidal, que no valor de 1 dividido por raiz de 2, ou seja, 70,5% da amplitude máxima da tensão. Esse valor produzirá no resistor uma dissipação da potência equivalente a um valor de tensão contínua. Tensão RMS, né, tensão máxima dividido pela raiz de 2. Esse é o RMS, que seria aquele pico lá, professor? O pico da senoide dividido por 2 lá? Isso, que seria, seria o máximo o que eu tenho. Que seria o valor quadrante, né? O máximo que eu tenho dele. Entendi. Só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho. A expressão é válida apenas para a forma de onda senoidal. Na forma de onda da figura 2.17, o valor de tensão eficaz será tensão igual a raiz 180 dividido pela raiz de 2, igual a 127 volts. Né? Lembrando que 127 volts é a tensão que a gente utiliza aí na nossa casa, tá, pessoal? Não é 110 volts, tá? É 127 volts e 220 volts. Beleza. Né? Então, pessoal, a gente viu aí, né, algumas características do circuito em corrente alternada, utilizando aí, né, circuitos onde tem resistores, indutores e capacitores, né, com relação sempre à frequência, que é o tempo, né, que é o ângulo, né, no caso a gente trabalha com um ângulo aí fasoral em circuito de corrente alternada, certo? Mas assim, o professor queria passar para vocês um pouquinho sobre aí, a gente viu no trabalho que o professor passou para vocês, né, em relação à geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, né, mas o professor quer falar bem rapidinho para vocês aí, né, em relação assim, que às vezes tem alunos que têm aquela dúvida, né, o professor está falando de corrente alternada, tá falando de circuito, RLC e tal, mas assim, lá o início, né, do sistema trifásico que chega para a gente na nossa casa, né, que chega até a nossa cidade aí, né, ela é formada por etapas, né, então aqui, ó, a gente tem, primeiro de tudo, né, é uma subestação, né, pessoal? As subestações são um conjunto de equipamentos formados por transformadores, reatores e
bancos capacitores, disjuntores, chaves seccionadoras, para-raios e transformadores de potência e de corrente, além das estruturas de barramentos utilizados destinados a transformar energia a ser transmitida, né? Então, tá aqui um desenho bem básico para vocês, né, de uma usina aí, certo? Como que funciona, né? Não vamos entrar em detalhe, só para a gente conseguir entender. Então, assim, dentro de uma subestação, pessoal, dentro de uma usina, né, que distribui energia elétrica aí, existem, pessoal, subestações elevadoras e rebaixadoras, né? Que são o quê? São dentro da parte do sistema da subestação, horas a sua energia vai ser elevada e horas a sua energia vai ser rebaixada, né? Então, assim, ó, subestação elevadora geralmente está localizada perto das unidades geradoras de eletricidade e tem como objetivo elevar o nível de tensão e diminuir a intensidade da corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a tensão, menor a minha corrente. Isso é regra, isso é lei, isso é literatura, isso é provado, certo? Por exemplo, em uma usina, a tensão que é 18 kV, valor que, antes de seguir para a linha de transmissão, é elevado na subestação para 750. Subestações abaixadora é responsável por produzir um nível de tensão e aumentar a intensidade da corrente elétrica, ou seja, reduz o nível de tensão e aumenta a intensidade de corrente elétrica. Uma é proporcional à outra, tá? As subestações abaixadoras estão situadas em diferentes pontos estratégicos durante a transmissão da usina até o consumidor final. É nesse tipo de subestação que, por exemplo, a tensão de 750 kV diminui a níveis de tensão em torno de 13,8. Né? Então, assim, esse nível de 13,8 kV, pessoal, é um nível aí de tensão, né, de alta tensão, né, nível de alta tensão, que são os níveis de tensão antes de chegar nos transformadores que fazem o rebaixamento de nível de tensão, né? Então, quando se fala na cidade mesmo, existem circuitos que trabalham com 13,8, 34,5, né? Geralmente são esses dois níveis de tensão, dependendo aí, né, da região, qual é o nível de tensão que você tem lá de alta tensão que você tem lá na rua da tua casa. Isso vai depender muito, né, pessoal? Né, de qual subestação que está pegando, né, a energia elétrica para chegar até a sua casa. Lembrando que isso passa por um transformador rebaixador, né, que rebaixa aí para níveis de tensão que a gente utiliza na nossa casa, né? Que são as tensões bifásicas aí, 220 e 127 volts. Na saída dos geradores trifásicos de corrente alternada, duas usinas, a tensão é de aproximadamente 18 kV, com valor elevado de corrente em kA e potência em megawatt. No entanto, antes da transmissão, por questões econômicas, o valor de tensão é elevado e, consequentemente, a intensidade da corrente diminui. Com essa variação, a tensão e a corrente, os cabos utilizados na transmissão podem ter diâmetros reduzidos. Né? Foi aquilo que a gente estava comentando. Se você tem um diâmetro menor de bitola de fio, a intensidade da corrente ela vai ser maior, certo? Foi aquilo que a gente tinha comentado. E a gente deu o exemplo do chuveiro agora de pouco. Essa transmissão exige o emprego de subestações que elevam a tensão e subtensões que a abaixem até que possam ser novamente reduzidas por transformadores de rua para valores utilizados em cada um dos setores da sociedade. Nas subestações há mais de um transformador, além de outros equipamentos de controle, proteção e regulação. No caso das subestações abaixadoras, a energia elétrica proveniente da ligação em estrela do transformador, denominado sistema trifásico, apresentam tensões nominais de 13,8 kV. Transformadores, pessoal, tanto transformador de potência e transformadores de corrente, eles são ligados em duas formas, pessoal. Em estrela ou triângulo. A gente vai dar uma olhadinha para frente aí. E existem dois tipos de ligações de transformadores, que são os transformadores em estrela ou triângulo, tá? Gravem isso aí. Professor,
Pode falar. A gente está falando em produção e transmissão de energia elétrica aí. Perguntar para você que trabalha na caldeira aí. Existe alguma coisa, pô, deve existir. Por exemplo, vocês produzem lá tanto kilovolts lá de quilowatts de potência de energia elétrica lá. Certo? Se não usar tudo, volta para o sistema de novo, fica no sistema, né? Se não usar tudo, fica no sistema. Isso daí seria um ganho no circuito da rede real aqui, do habitacional. Não é muito difícil isso acontecer, né? Porque É se muito dissipa, difícil, né? cara. Geralmente, pelo menos a carga que a gente vende lá, hoje a gente produz em torno de 80 megawatt hora. A gente utiliza lá na fábrica cara, se não me engano, 20% dessa energia produzida e o resto é vendido para a Copel, sabe? Então tudo que a gente produz, né, ainda existe necessidade de mais do que a gente produz ainda. Entendi. O circuito, primeiramente, foi feito para ser cíclico, então, para ele dar a volta completa e retornar, mas só que daí ele vai se dissipando, né, nas residências e tal, coisa parecida, é isso? É, ele vai sendo produzido e com o que produz vem, o que produz sai, o que produz sai. Ele não é um circuito que fica armazenando ali nele mesmo. Na indústria já dá para fazer isso, né? Você como fazer esse controle, né? Que daí você consegue ver qual que é a quantidade que você vai, né, armazenar ou a quantidade que você vai produzir. Mas assim, hoje, se vocês terem uma noção, muitas empresas que estão aí optando por venda de energia elétrica, pessoal. Tem muita empresa hoje aí que eles estão, empresas de pequeno e grande porte, que a maioria delas estão aí produzindo energia e tem consumidor para vender, né? No caso, tem consumidor para comprar, que no caso nosso aqui é a Copel. Hoje, se você falar que tem uma usina dentro da tua casa aí que você está gerando energia elétrica, no caso de um exemplo bem prático aí, são a parte de energia solar. Isso que seria o que a energia on-grid que eles falam, né? Que é o que você consome na tua casa e ainda a Copel compra de você ainda a energia. Professor, só para não perder o fio da meada, vou aproveitar e fazer a mesma pergunta aqui. Por exemplo, isso daí tem que ser cíclico, né? Porque, por exemplo, não há. Onde que se armazena, por exemplo, não tem como na indústria, se ela não vender, igual, por exemplo, o 20% aí. Se não vender os 80%, tem como armazena em algum local? Vai armazenando ou tem que botar no circuito para rodar? Tem que botar no circuito para rodar aí. Onde que vai ser dissipado isso? Né? Em cargas finais, em trabalho realizado. Entendi, Né? porque não tem como você armazenar isso, igual, por exemplo, não tem aparelho para isso que vai ficar segurando lá. Tanto aconteceria isso aí que você falou, né? Poderia ter aquela explosão, pois daí não teria final, ia só diminuindo corrente, aumentando tensão, né? No Não, final. não, não se armazena, tá? Não se armazena em algum lugar, ele vai ser utilizado e vai ser dissipado. E só para finalizar, então, essa daí das potências aí que você falou é tudo em função do tempo, né? Igual você falou, megawatts hora, quilowatts hora ou minuto ou segundo, né? Tudo em função do Segundo. tempo, né? Essa é a produção. Quando a gente está trabalhando com corrente alternada, tudo está relacionado ao tempo, tá, pessoal? Até o desenho da senoide ali, a gente está falando em milissegundos, né? A gente viu ali que é 16,6, né? Milissegundos e se faz um ciclo da corrente alternada, né? Então é tudo em relação ao tempo, né? Certo? Então vamos lá. Rede de transmissão de energia elétrica. A transmissão de energia elétrica é feita por condutores, né, cabos elétricos. Os condutores possuem diferentes diâmetros e quanto maior a área de secção transversal, menor é a resistência. Né? É aquilo que a gente falou, né? A passagem da corrente elétrica. Para escolher o diâmetro dos condutores, é preciso conhecer a intensidade da corrente a qual ela será submetida. Uma das maneiras de calcular a corrente elétrica em um condutor é utilizando a relação direta, né, da potência, né, que é P igual a V vezes I, que vocês já estudaram. Nessa relação, para determinar o valor de potência, quanto maior a tensão, menor a corrente, o que permite utilizar condutores de menor diâmetro, né, e consequentemente de menor peso. Pode perceber que
por mais que os cabos estejam elevados lá na torre de transmissão, olhando assim de longe, a gente acha que não é. E as bitolas não são muito grandes, pessoal, né? Porque está distribuindo aí a energia elétrica, quanto menor a bitola de um fio, mais a maior vai ser a passagem da corrente elétrica, né? Em tais condições, as torres de transmissão podem ser fabricadas com menor investimento financeiro, além disso, para que o sistema de transmissão seja economicamente viável. A subtensão elevadora e deve ser construída o mais próximo possível das unidades geradoras. As tensões típicas em corrente alternada nas linhas de transmissão são de 69K a 750K. As tensões 69K, 500K são normalmente transmitidas em corrente alternada. Aqui, pessoal, só para o professor não precisar ler tudo isso aqui ele só está dizendo a classificação aí, tá? Em quais os tipos de níveis de tensão que ele faz a distribuição de energia elétrica. Então, assim, ó, na parte de transmissão, pessoal, sempre vai ser aí tensões elevadíssimas, tá? Por isso que a gente, geralmente, quando a gente passa aí perto de uma rede de transmissão de energia elétrica, né, as vibrações das ondas aí são bem altas, né? Não sei se já chegaram a ver alguma vez, mas são níveis de tensões elevadíssimos, tá? E essas linhas de transmissão carregam, tá, pessoal? Então aí os níveis de tensão são elevadíssimos. Que pode falar, por exemplo, lá em hidroelétrica Itaipu, a linha de 750 kV, a tensão alternada é de 600 kV contínua. Então, assim, ó, existem sistemas, pessoal, eu não sei de cabeça dizer para vocês, que dentro da Itaipu, ele também gera corrente contínua, tá? Mas isso se vocês pegarem um mapa de distribuição de energia elétrica do Brasil, né, é até interessante se vocês puderem pesquisar sobre isso. Existem aí transmissões para estados aí do Brasil que são transmitidos em corrente contínua, certo? Até chegar numa subestação, né, onde você tem a conversão aí de corrente contínua para corrente alternada, né? Que é o exemplo que tem aqui, ó, fonte geradora, né, corrente contínua, certo? E linha de transmissão e corrente alternada, certo? E as minhas cargas trifásicas. Mas assim, pessoal, isso é muito característica do... Não sei o porquê foi feito dessa forma, não sei o porquê é assim, tá? E partes dos circuitos de distribuição para alguns estados são em corrente contínua. Mas onde que a gente quer chegar, né? Chegar até o transformador que eu tenho na rua da minha casa. Então, em rede de distribuição de energia elétrica. A etapa de distribuição de energia elétrica inicia-se na subestação de rebaixamento, de tensão, né? Onde chega lá o meu nível de 13.8, né? Que é a rede de alta. Aqui, ó, vocês veem o desenho aqui, ó. Né? Aquelas 3 linhas, se vocês olharem no poste na casa de vocês, aquelas 3 linhas lá, as 3 fases que tem ali, sistema trifásico, é um nível de tensão de média tensão, né? 13.8 kV. Primeiro, a tensão da linha de transmissão é reduzida ao valor padrão das redes de distribuição primária. A seguir, as tensões são distribuídas aos transformadores trifásicos, que podem atender consumidores monofásicos, bifásicos ou trifásicos, né? Assim como existem casas que têm sistemas de tensões que é só 127 volts, existem casas que têm sistemas aí de níveis de tensão bifásico, onde é 127 e 220 volts, né? E sistemas aí trifásicos, onde tem sistemas de 220 volts, né? Vai depender do que você quer ir para utilização na sua casa. Então aqui, pessoal, ó, o professor comentou para vocês, né, que existem 2 modelos, né, no caso de nomenclatura de desenhos aí, de representações de ligações em um transformador, né? Eu tenho transformadores de corrente, transformadores de potência, lembre-se disso aí, né? E eu tenho formas aí de ligações, que são sistemas em estrela, certo? Ou triângulo, certo, pessoal? Ou delta, né? O pessoal também fala considerado como um delta.
delta estrela, né, ou estrela triângulo. A tensão na rede de distribuição primária, que é a rede de média, é 13,8. E passa pelo transformador e reduz aí para 127 e 220 volts. Né? Então, tem a rede de transmissão primária, né, que está denominado em delta, né, ou então triângulo, o pessoal fala. Né? Eu tenho a relação do meu transformador de baixa, né, rebaixando meu nível de tensão numa saída do transformador em estrela, né, para 127 e 220 volts. Toda a relação de transformação, pessoal, né, que eu tenho para um transformador, sempre vai ser de uma transformação de estrela para triângulo ou de triângulo para estrela. Ah, mas os transformadores abaixadores sempre vão ser estrela? Não. Depende de qual é a configuração que você quer lá da energia elétrica. Professor, como você falou aí, né, que não se perde e tal, esse delta aí, no delta, o que vai acontecer? Baixou de 13,8 kV para 127, 220 volts, logo aumentou muito a corrente elétrica aí nesse sistema. Uhum. Absurdamente acelerou a corrente aí, o valor da corrente elétrica, porque se mantém, né, a proporção, não é? É isso? Daí você vai. Como que daí a gente vai entender a relação de transformação de um transformador para outro? Todo transformador, pessoal, ele tem a sua potência, né? O que é a sua potência, né? A potência que você vai, se vocês observarem, a gente vai ver um transformador, né? Como é um transformador, se a construção dele, todo transformador ele tem uma potência, né? A relação da potência do transformador. Então a gente viu que a gente transformando esse nível de tensão de média para baixa tensão, a sua corrente vai elevar a sua potência também, né? Então tudo vai depender assim do caso de projeção daí, né? Todo transformador ele tem uma potência, né? Qual que é a potência desse transformador, né? Então, o que pode ser determinado isso, Antônio? O que vai estar interligado nesse transformador? Hoje, um transformador que você tem na rua da sua casa, não pensa que esse transformador é só para você, né? Você tem lá mais de 100, mais de 200 casas utilizando esse transformador. Então, assim, qual que é a potência total que eu vou utilizar no transformador? Por isso que ele tem que ser um nível rebaixador. Eu estou abaixando o meu nível de tensão, né? Então a minha corrente vai ser elevadíssima. Exemplo de processo de redução de tensão no sistema trifásico utilizando transformador abaixador trifásico. Todo o processo de elevação ou redução de tensão no sistema elétrico é feito por transformadores trifásicos, cujo exemplo de configuração primário e secundário, apresentado na figura 2.18. As figuras 2.19 e 2.20 apresentam as configurações dos enrolamentos do secundário do transformador de distribuição com suas respectivas relações de tensão e corrente. Então aqui, ó. É um pouquinho meio diferentão, assim, pra vocês verem, tá, pessoal? Mas só para vocês terem uma base como que funciona aí dentro do transformador. Né? Relação de tensão e corrente. O A é a configuração em estrela, né, com um nêutron no secundário do transformador. E B é a tabela de valores de tensão de fase e tensão de linha no fornecimento de energia elétrica. Então, mais ou menos assim, pessoal, como que fica aí a configuração da minha tensão num sistema em ligação estrela, tá? Tenho aí minhas correntes de linha, certo? Correntes de fase, tensão de fase. Vocês podem perceber que tudo está envolvendo o quê? Tensão e corrente. Sempre é tensão e corrente, né? Então, a gente tem aí essa relação. Lembrando, pessoal, que a gente está trabalhando com 3 fases, né? Sistema trifásico tem a fase A, fase B e fase C, né? Então, é só uma representação aí de uma configuração em estrela para vocês. Aqui são os níveis de tensão, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes, né, em relação a isso, mas é só demonstrando para vocês aí os níveis de tensão que eu tenho no sistema de ligação em estrela, certo? E aqui em triângulo, né, relação de tensão corrente, configuração em triângulo, com um nêutron no secundário do transformador. A tabela de valores de tensão de fase e de linha no fornecimento de energia elétrica. Então, mesma coisa, eu tenho em relação do meu ponto A, que é minha fase A, B e C, certo? Onde eu vou ter a configuração do meu sistema em triângulo. Lembrando que o professor falou para vocês que existem situações aí
que vão ser ao contrário, tá? Existem transformações de energia que você tem que, em vez de rebaixar, igual está sendo feito nesse exemplo aqui, eu tenho que elevar, certo? Então, assim, ó, hoje, pessoal, como que funciona a classificação dos níveis de tensão? De acordo com as normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, as tensões elétricas em correntes alternadas são classificadas como baixa tensão até 1000 volts, né? Em corrente alternada e frequência máxima de 400 Hz e até 1500 volts em corrente contínua. Os sistemas de média tensão é acima de 1000 volts a 36.200 volts. Sistemas em alta tensão é acima de 36.200 volts até 242.000 volts, alta tensão. E extra alta tensão é acima de 242.200 volts, né? Esse nível de tensão em extra alta tensão, pessoal, são os níveis lá de tensão que saem lá da minha usina, tá? São os níveis aí que fazem aí a característica de energia elétrica que sai lá da usina, que são as tensões de extra alta tensão, certo? Por norma, isso aí tudo por questão de BNT, tá, pessoal? Que é determinado os níveis de tensão. Porém, a gente tem que lembrar que os níveis de tensão que a gente utiliza nas nossas residências aí são os de baixa tensão, tá? 127 e 220 volts. Distribuição de energia elétrica em baixa tensão, como o professor falou para vocês aí, né? Até aí é igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada. Sistema de corrente alternada trifásico, né? O sistema trifásico é um sistema de fornecimento de energia elétrica composto de 3 fases, né? Fase A, B e C, né? Fase RST, vocês vão ver isso aí também, que as fases podem ser representadas por RST, tá, pessoal? Então, o sistema de corrente alternada trifásico é um sistema de fornecimento de energia elétrica composto de 3 fases, podendo conter um fio de referência, que é o nêutron. Lembrando que o nêutron não é considerado como fase, tá, pessoal? O que é considerado como fase são só as fases mesmo, né? Fase A, B, C ou RST, né? As formas de ondas das tensões no sistema desse tipo são apresentadas na figura 2.29. E nota-se a defasagem de 120 graus entre o início das formas de onda na fase ABC. Então, se torna isso aqui, ó. Sistema trifásico é isso aqui, pessoal, onde você tem aí as 3 fases em um circuito, né, onde são representados aí pelos ciclos de cada onda. Podem ver que nunca as 3 fases vão estar sempre da mesma maneira, sempre elas vão estar se alterando, né? Se vocês pegarem e observarem aqui, ó, o primeiro ciclo que sai do ponto zero, ele faz isso aqui, vem e termina aqui, ó. E aqui ele começa novamente. Por que podem ver que ele nunca não começa sempre no mesmo lugar, ó. Uma tensão começa num pico positivo, outro negativo e um no ponto zero. Sempre uma fase, pessoal, vai sair do ponto zero, tá? Ah, mas é a minha referência de tensão? Não, é só questão de distribuição de defasagem, que foi que a gente viu que de uma fase para outra, eu tenho uma defasagem de 120 graus. 120 da primeira em relação à segunda, 240, e do primeiro ponto em relação à terceira fase, eu tenho 360, que é onde ele faz o ciclo inteiro. Certo? Agora, vocês imaginem, até tem uns vídeos no YouTube, né, como que seria a representação disso funcionando, né, essas tensões se alternando, essas fases se alternando, né, entre fase A, B e C. E o tempo sempre em milissegundos, né, levando em consideração a minha frequência, que é 60 Hz. Gerador trifásico na configuração em estrela. Ponto A representa a disposição física das bobinas, né, dentro de isso aqui é como se fosse a representação aí de um sistema fasoral, tá, pessoal? Como se fosse uma bobina de um motor, né? Esquema elétrico com indicação das tensões e correntes da linha
e a da fase. É o mesmo desenho que a gente tinha aí no sistema em representação em estrela, tá, pessoal? Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as definições aí, né? Porque quando a gente está falando em sistema trifásico, a gente tem um cara aqui chamado uma raiz de 3 aqui, ó. Vocês vão entender, né? Então, aí, ó, as potências elétricas em corrente alternada em sistemas trifásicos. As definições das potências apresentadas no sistema monofásico são válidas para as potências no sistema trifásico. Porém, eu vou ter o quê? Uma relação de uma raiz de 3, certo? Para cada sistema de potência aí. Então, a potência aparente, a gente sabe que é total, cuja unidade é volt-ampere, né? Porém, aí no cálculo, pessoal, a gente consegue introduzir essa raiz de 3, porque a gente está falando de 3 fases, né? A gente viu lá em sistemas de potência, onde era sistema monofásico, que a gente tinha uma raiz de 2, né? Agora aqui a gente vai representar aí uma raiz de 3, certo? Aqui a mesma situação, né, de seno e cosseno para ativa e reativa, onde eu tenho uma raiz de 3, certo? Então, assim, pessoal, levando em consideração o sistema que eu tenho aí de corrente alternada, a gente vê, né, que existem várias formas aí de sistemas de geração, de transmissão, de níveis de tensão, né, de energia elétrica, onde eu vou considerar assim que cada circuito ele vai ser um circuito aí característico do sistema, né? Então eu tenho empresas que recebem níveis de tensões, né, é, 13,8 volts, né, 34,5, né? Então isso aí vai ser característico como cada região trabalha, né, em seu sistema em relação ao nível de tensão, né? E tudo depende do que você quer utilizar, né? Então a gente vê aí que quando a gente fala em corrente alternada, pode ver o tanto de característica que tem um circuito de corrente alternada, né, para um circuito em corrente contínua. Pode ver que quando a gente estava trabalhando aí com circuitos de corrente contínua, né, onde eu tinha aí não entrava não entrava aí tempo, não tinha modelagem de corrente alternada, de onda, forma de onda, né, ciclo, semiciclo. Então isso aí é muito característica aí do sistema de corrente alternada, certo, pessoal? Então, a gente viu princípios que regem os circuitos da corrente alternada monofásico, desde a geração até as análises de circuitos envolvendo cargas resistivas, capacitivas e indutivas. Nessas cargas, analisamos o comportamento e a relação entre as grandezas elétricas, diferenciando as formas de potências envolvidas. Os conhecimentos de corrente alternada são fundamentais no setor industrial, principalmente na indústria, né, sendo base para os estudos de correção de fator de potência, né, e circuitos trifásicos de corrente alternada. Eu vou dar uma estudada melhor, porque eu vou passar para vocês um trabalho sobre fator de potência, correção de fator de potência, certo? Então, assim, pessoal, sistema trifásico, né? A gente poderia estar aqui, ficar batendo em cima de exercício, batendo em cima de cálculo aí, de estrela triângulo e tal, mas o intuito da nossa disciplina a gente vê essa parte de geração, transmissão, né, distribuição de energia elétrica, mas o que eu quero o contexto que eu quero que vocês peguem bem, né, e desenvolvam bem conhecendo as cargas finais, né, que são aí uma delas os motores elétricos, né. Não adianta a gente querer ficar calculando aqui cálculos com circuitos indutivos, reativos, né, indutivos aí, né, porque até a emenda de vocês não é ficar batendo em cima disso aí, mas vocês terem um pouco de conhecimento, né, e entender que num circuito elétrico trifásico tem cargas capacitivas, tem cargas indutivas, tem cargas resistivas, né? Porque a gente quer trabalhar, o que a gente quer trabalhar, que o professor quer passar para vocês mesmo, são aí o entendimento da corrente alternada, né, até chegar lá no motor elétrico, né, que é a carga final, que é a minha carga indutiva, né, e sim a gente trabalhar em cima de análise de circuitos aí com motores elétricos, entender como é o motor, como funciona o motor, né, o porquê de uma potência do motor, né, a correção de um fator de potência em cima do motor.
né? Então seria mais ou menos esse conceito que a gente tem que ter aí, certo? Lembrando que em circuitos de correntes monofásicas eu trabalho aí com valores, né, e raiz quadrada de 2, no caso foi o exemplo que a gente deu ali, ó. E para tensões em sistemas trifásicos, eu vou sempre trabalhar com relação da raiz quadrada de 3, porque é em relação a cada fase aí, tá? Essa imagem aqui é bem legal vocês guardarem, para vocês entenderem aí os ciclos, né, que funcionam de uma corrente alternada, certo? Das fases. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, pessoal. A gente tem um pouquinho para ver sobre um pouquinho sobre números imaginários aí, mas entra mais em relação a cálculos aí, tá? E não é o intuito da gente ficar batendo em cima de cálculos aí de corrente alternada, certo? O intuito é a gente prosseguir com a disciplina e a gente cair lá em motores elétricos aí, entender como funciona o motor elétrico, né? Como que é a situação em comandos elétricos, partida de motores elétricos, né? Esse é o intuito. Dúvidas? Olá, hoje eu queria falar sobre Oi, ondas de professor, uma rádio. curiosidade aqui. Rádio AM. Pode Poderia falar. existir, A né? sigla Mas AM é quer dizer bem amplitude comum você até modulation, colocar um ou sistema seja, é modulação e amplitude. trifásico E o que na quer dizer isso? residência, né? Isso quer dizer que se Dependendo você do for tipo de olhar a onda de rádio maquinário que você nitamente, tem É, em casa. você vai assim, ver ó, um Possível, sinal né? de voz, é vai característico, Juliano, entrar você esse utilizar sinal de sistema voz aqui no trifásico na frequência. sua casa, né? Porque Então, geralmente quando você você pega tem uma aí seção muitos desse sinal de voz, equipamentos, ele está assim. E o que né, acontece? Quando esse sinal de equipamentos voz que ele é você gravado aqui na tem frequência, potências elevadas, né, para você fazer até a distribuição ele vai entre ser fases, né? gravado numa Por isso que senoide. geralmente a gente coloca aí um Ele vai sistema ser trifásico. Ah, eu multiplicado por uma vou ter função aí duas esfera. torneiras elétricas, vou Ela ter varia sempre. ar-condicionado em todos E os você vai, quartos, ela tem, ele dá mais ou vou menos ter um vários ciclo. equipamentos onde tem Ele potências vai elevadas, acompanhar né? Então você, esse sinal de dependendo áudio. da Esse desenho aqui corrente foi puxado total, né, só porque a para gente consegue calcular aí qual que é a corrente no total simples. Mas dos primeiro nós equipamentos da nossa precisamos casa, saber né? por que Então que nós daí queremos um você motor. dependendo do qual é a corrente que você vai utilizar total do circuito, você é muito mais fácil e muito mais garantida a utilização do sistema trifásico na sua casa. Seria um sistema Várias 220 rádios, trifásico, né? elas não produzem Que é o tampos, máximo de nível porque de cada tensão rádio que se ela vai ser chega agrupada na numa nossa casa frequência aí é específica. 220 volts E daí, trifásico, tá, pessoal? por Não exemplo, um existe rádio nesse caso, 380, ele 440 vai em residência. escolher uma frequência específica que ele vai querer escutar. É que cada rádio vai modular o seu O sinal ideal nesse em caso é uma sempre fazer um frequência diferente. dimensionamento, né? E Ou com daí uma o empresa receptor especializada ou ele algum pode escolher profissional qual É, frequência de eletrônico, frequência, assim. qual o faixa de frequência correto, ele vai assim, querer pessoal, escutar. que A normalmente ideia é a não seguinte, fazem, se você for né? olhar aqui Você tem no, uma no casa schema aí de CEP, projetada, né? eletromagnéticas, se você Com for olhar projetada especificamente no domínio com da um projeto em si, frequência do né? tempo, você vai ver Mencionando que aí, né? ondas de E rádio dizendo elas aí qual que é a carga que você vai utilizar, né? tem aqui uma rádio Geralmente e é aqui outra rádio, prédios, e aqui né? outra rádio, elas estão São assim, transmitindo sinal, certo? onde E você daí você tem consegue então as cargas mais elevadas, né? Vamos seu supor, pegar um rádio, prédio onde você eu tem quero a vários frequência apartamentos, vários, né? da Vai rádio ter uma entrada de energia elétrica, vai ter uma aqui, tensão, eu quero uma um frequência nível de nessa corrente faixa. maior, vai ter um O sinal consumo de energia elétrica maior, né? Não estou falando de tensão, tá, pessoal? A numa tensão rádio. sempre vai ser a Acontece que mesma, na né? rádio Ah, eu AM vou consumir mais tensão? Não. Lembre-se que o que a gente cada consome não é tensão elétrica, o que a gente consome é corrente elétrica, tá? Por favor. Não vamos dizer, eu estou consumindo 120 por volts na exemplo, minha na casa. Não, faixa é 127 volts. Eu estou 5 Hz. consumindo a corrente, né, que está sendo Essa frequência. utilizada no meu circuito aí, tá? Só que tem uma coisa. Então, geralmente existem projetos elétricos para isso, né? Mas para casa mesmo, muito raro, muito difícil aí vocês construírem uma casa aí Ela vai ter um e certo terem um projeto comprimento de elétrico, né? A onda. não ser que Porque se você vocês exigem aí para calcular uma empresa que vai construir elétrica, uma casa aí, né, de tem um vocês, comprimento de onda, certo? É certo? muito característica Sem dúvida. E tem uma coisa que da para casa de você vocês, né? conseguir Do pegar projeto. uma antena E dentro de geralmente, o que uma que antena acontece? Geralmente, quando você constrói uma ultrassônica, casa, um exemplo, essa né? Você ela constrói tem a casa pelo primeiro, né? menos Mas você tem um o terreno no tamanho de fundo, metade do né? E ar. daí você vai fazer lá Vamos calcular o
tamanho uma edícula, né? Daí vai precisar de iluminação, vai precisar de tomada, ele já quer colocar um ar-condicionado, aí só vai enchendo o sistema, né? Só vai enchendo o sistema, daí lá no fundo você coloca mais um chuveiro, né? Mais um banheiro, e a hora que você for ver lá, já nem projeto já nem tinha e já nem vai ter, né? E o consumo de energia só vai aumentando. você vai imaginar que esse comprimento de Então onda vamos lá, então. é da ordem de 15 quilômetros. Então, quer dizer que você precisaria de uma antena de 7,5 km para conseguir captar esse sinal, que é uma coisa absurda também. Então é por isso que nós Não queremos sei se também estava todo uma mundo, então, sinais pessoal, lembrar vocês aí que na semana que vem, dia 8, a gente não vai ter aula. O professor vai estar participando de 2 bancas de TCC, né? Então, nossa aula de semana que vem não haverá aula, certo? Professora Bia. Professor, tudo bem? Pode falar, pode falar. Fugiu um pouco do escopo da nossa aula de hoje, mas tem relação. Por exemplo, quando você fala em indutores, atrelado a um trabalho que a gente está fazendo em outra matéria, seguinte, é o processo de rádio, ondas de rádios, que é ondas eletromagnéticas, tem a ver com as ondas Uhum. eletromagnéticas causadas por aí. Eu queria saber como que é formado, tipo, aquele aparelho modulador lá que faz a gravação das ondas de rádio lá, que modula, né? Modula da frequência, não, modula do comprimento para modula o sinal, na amplitude, né? Tô Da frequência entendendo, para tô entendendo, amplitude. Eu queria tô entendendo saber isso aqui. o que que eles Pode usam. falar. Eles usam estilo um indutor que eles usam lá, que daí é, vai esse indutor vai mandar vai modular em uma amplitude essa frequência, esse sinal, vai numa amplitude única. O que vai variar vai ser os espectros de oscilações que vai acompanhar essa frequência lá. É algo assim meio complexo. Na verdade, sim, se vocês forem verificar em relação agora você falou em ondas magnéticas, no caso, um exemplo aí, se vocês estudarem um pouquinho sobre em relação ao osciloscópio, existem 3 tipos de onda, que é a onda senoidal, certo? É a onda quadrática e a onda dente de serra. São os 3 tipos de ondas que são, né, que por estudos são representados aí. Então, a modulação da frequência, ela trabalha em cima disso, né? Por isso que ondas de rádio, pessoal, eu tô na qual frequência? Eu tô na frequência lá, 59,5, né? Na 59,5 é um tipo de onda, é um tipo de modulação de onda de frequência que é utilizado em cima disso aí, né? Então, é característica muito da frequência que você está utilizando, né? Eu tenho lá a frequência 59,5. Nessa frequência está sendo utilizado tal sistema, tal modulação está nessa frequência. Por isso que existem, né, N tipos no caso, emissoras mesmo, né, de rádios aí, um Mas exemplo. como assim, a minha dúvida é como você fala muito em estrutura de aparelhos e tal, de dispositivos. A minha dúvida é essa, lá na rádio do cara, o cara tem que ter um modulador, tem que ter esse Tem, modulador, e esse modulador ele é baseado nesse processo de indutância, assim? Como baseado é? baseado em indutância, capacitância e reatância. São os 3 tipos de modulação que ele vai ter lá. É os três pilares que ele tem lá nesse modulador. É os três pilares que ele consegue fazer essa conversão Daí, dessa daí amplitude de lá, frequência dele lá. daí lá ele vai trabalhar na amplitude da frequência que ele vai trabalhar. E o tipo de onda que ele vai utilizar. Se vai ser uma onda quadrada, uma onda senoidal ou uma onda dentro de serra. E isso a gente consegue enxergar, pessoal, com osciloscópio. Não sei se vocês já viram falar nisso. Você Certo? comentou nas aulas passadas, professor, eu vou dar uma pesquisada sobre o osciloscópio. Tá? Mas valeu, obrigado Sim, aí. sim, é interessante, cara. É interessante vocês entenderem as formas de onda que existem no osciloscópio. Deixa o professor abrir aqui. E assim, pessoal, né, existem formas de onda, né, que são ondas aí onde se utiliza uma frequência maior e uma frequência menor, né?
Então, por que quanto maior, né? A rádio de Ponta Grossa funciona, você consegue escutar em Telêmaco, né? Mas a rádio aqui de Telêmaco, local, você não consegue escutar lá em Ponta Grossa. Isso aí, pessoal, é a forma, o tamanho da frequência de onda que é dissipada aí para a gente escutar, tá? Em forma de ondas magnéticas. Então e tudo isso aí, pessoal, é tudo. Tem uma empresa lá, uma estatal que cuida disso aí, tá, pessoal? Que da parte de frequência de ondas aí. Eu não sei qual que é o nome da empresa estatal lá que cuida disso aí, tá? Por isso que existem aí as rádios piratas que são caçadas aí, certo? Vamos abrir aqui, ó. Só um pouquinho, tá carregando, tá, pessoal? Primeiro, Dos sinais nós conseguimos primeiro transmitir eles e receber eles, e também nós conseguimos ainda escolher faixas que nós queremos escutar desse sinal. Tudo bem. Nesse vídeo aqui eu quero falar mais especificamente do tipo de onda como é, então, pessoal? AM DSB. Ana Gabriela tá aí? O DSB quer dizer Double Sideband. Beleza. Ou seja, é uma Antônio banda Carlos de tá aí. dois lados. Flávia tá aí. Você já vai entender o que quer dizer Gabriel isso tá aqui. aí. Mas esse aqui, o AM-DSB, é o Gabriel, sinal que é usado Gabriel, atualmente, não. inclusive, para transmitir ondas de rádio AM. Mas tudo bem. Gabriele, Vamos agora entender aqui o que quer dizer, como que é feita essa não. modulação do espectro de tempo e de Roseli tá frequência. aí. Pois bem, vamos primeiro analisar aqui o que acontece no Irmão espectro tá de aí. tempo. José Eduardo tá Como aí. eu já disse, né, nós vamos ter que ter um sinal de mensagem, né? Juliano Pode tá ser uma aí. tensão ou uma corrente. Então esse aqui é o nosso sinal de Júlio tá mensagem. aí. Tá quieto o Júlio hoje de novo. Ele Ô, vai ser professor, boa noite. multiplicado E aí? por uma onda Tô com portadora. uma afta na língua, né? Nada Tá mais que é uma difícil de comentar, senoide. de falar. Cada Não, rádio vai beleza, ter uma tranquilo. senoide de uma frequência diferente. Fique sossegado. Se cuide, velho. A fórmula dessa onda Beleza? portadora vai ser a seguinte. Beleza. Vai ser Kevin uma tá aí. amplitude dessa onda portadora Kevin tá aí. Luiz multiplicado tá por aí. cosseno de ômega ou 2πf, certo? 2πf Tá aí. t. Aqui nós usamos cosseno só por conveniência, Tá porque aí. daqui a pouco nós vamos ter que usar a transformada de Fourier, e daí se for feito Pablo, com Paulo cosseno, estão o aí. lado esquerdo vai ficar negativo, então é melhor com cosseno. Mas com Não. seno daria a mesma coisa, só Ian tá ficaria um aí. pouco mais trabalhoso assim, digamos. Não, é. Então o nosso Vitor sinal não, aqui ele tá aí. da rádio, vou representar aqui por Sim. S de T, Beleza. ele vai ter a seguinte. Então, pessoal, fica aí para vocês Essa aí, dêem onda, uma olhadinha e eu passo para vocês aí, eu acho que vou basicamente passar a um minha trabalho onda para vocês portadora, certo? sobre Aqui eu tenho correção aqui de a fator de amplitude dela, potência em do pra cá, circuitos e esse negócio aqui no meio, indutivos aí, eu tá? falei que eu E ia multiplicar aqui circuitos o sinal da capacitivos. mensagem pela onda Mas o portadora, professor certo? vai Daqui a informando pouco no eu coloco grupo aí, mais um aqui, eu né? coloco Não vou passar em cima da hora, e pode a ficar rádio vai ser um tranquilo. fator pelo E aumentar o qualquer nível. dúvida aí, Aqui a vamos, mensagem vamos simplesmente é conversando, ela, né? certo? No Beleza? WhatsApp Aqui aí, tudo ou pode certo. mandar Esse mensagem grupo aqui que tá aqui pro na professor, tá bom? vou desligar o Lembrando que semana que vem não vai virar aula devido ao professor estar envolvido com os TCC aí MDT aqui, do nono esse período, zero, o sinal ia ser na nona. beleza? Então isso aqui é feito só para você Tenham uma entender boa a noite, frequência. Na fiquem com terça, Deus aí. Agora esse cara, Pode falar, pode falar. na terça e na quarta, esse o pedaço aqui da TCC. minha fórmula, Não, só na terça-feira, só no dia 8. por que ele tem que ser menor do que 1? Eu vou ter Beleza? que Na fazer manhã, nossa aula normal aí de inversão dos lados. instrumentação e na semana que vem, na Essa quarta, a mensagem aqui, eu vou botar instrumentação. aqui esse sinal aqui que está dentro dos parênteses,
E aqui eu tenho o sinal da Ok. mensagem, eu vou colocar ele pra cá só pra não ficar muito cheio aqui. Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Que eu tenho um sinal de Boa noite, mensagem, amanhã. isso aqui. Aí eu vou multiplicar ele por um fator aqui e vou somar 1. E esse sinal aqui, ele multiplicado por esse fator, ele fica sempre menor do que 1, certo? Então ele somado com 1, ele nunca vai encostar aqui no zero, ele nunca vai passar esse eixo. Então ele vai ficar mais ou menos assim, só que em uma escala menor, certo? Então ele vai ficar mais ou menos isso assim. Qual que é a ideia de fazer isso?